Bem-vindos ao Euronews Noite. Começou a corrida à sucessão de Theresa May. No seio dos conservadores britânicos não faltam candidatos. Boris Johnson é dado como favorito e, portanto, o alvo a abater. Na Grécia, todo o país que se prepara para novas eleições após Tsipras ter pedido ao presidente a dissolução oficial do Parlamento. A revelação de mensagens enviadas por Sérgio Moro está a colocar em causa a neutralidade do ministro da Justiça brasileiro no caso Lava Jato. E o regresso de Keanu Reeves passa pelos videojogos. O ator é o protagonista do próximo Cyberpunk 2077. Começamos, entretanto, com uma notícia de última hora. Um ataque de um grupo armado no centro do Mali fez quase uma centena de mortos da etnia Dogon. Apesar da presença de tropas internacionais, a violência interétnica tem-se agravado neste país. Este ataque é já considerado como uma resposta a outro ocorrido no final de março, no qual morreram cerca de 160 membros da etnia Fula. Há mais de uma dezena de candidatos à liderança do Partido Conservador Britânico e, por inerência, ao cargo de primeiro-ministro. Entre acusações de consumo de cocaína e ameaças de corte radical com Bruxelas, esta promete ser uma campanha atribulada. A corrida para a liderança do Partido Conservador marca a atualidade. Boris Johnson promete tornar ainda mais difícil negociar a saída do Reino Unido da União Europeia, afirmando que não pagará a fatura acordada com o Bloco Forte Europeu, enquanto Bruxelas não revira as condições para o Brexit. Jeremy Hunt, também candidato, está mais preocupado com uma catástrofe eleitoral se não se conseguir chegar a um acordo. A liderança que ofereço é baseada numa simples verdade. Sem Brexit, não haverá governo conservador e talvez nem partido conservador. Quem concluir o Brexit vencerá a próxima eleição para o Partido Conservador, mas sem o Brexit, nenhum primeiro-ministro do partido pode vencer. O Brexit, e como seria de esperar, continua no centro do debate. Para o candidato Dominic Raab, é preciso mudar de tom. Sofremos uma grande derrota. Precisamos de uma nova liderança e ela precisa de ser ousada, pautada com algum desse otimismo persistente. Não podemos simplesmente continuar a marcar passo, sem um claro sentido de direção, sem uma clara noção de propósito. A abordagem ultrapassada que nos colocou nessa confusão não vai tirar-nos dela. Michael Gove está também na linha da frente entre os principais candidatos. Ainda assim, sobre o secretário para o Meio Ambiente, paira agora o facto de ter consumido cocaína há alguns anos. O processo até à nomeação de um novo presidente será longo. Apenas os candidatos que tenham o apoio de 8 deputados, pelo menos, podem seguir na corrida. A primeira ronda de votação acontece a 13 de junho. Aqueles que não forem eliminados passam por novo escrutínio no dia 18. No final serão apenas 2. O novo líder dos conservadores será eleito a 22 de julho. Longe desta e de futuras pressões fica Theresa May, a segunda mulher à frente de um governo britânico e que carregou um fardo de peso incalculável nas costas. Alexis Tsipras formalizou a convocação de eleições legislativas antecipadas junto do presidente grego, depois do desaire do Syriza face aos conservadores nas eleições europeias e autárquicas. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras pediu, o presidente da República Helénica disse que sim. Prokópios Pavlopoulos aceitou oficialmente esta segunda-feira a dissolução do Parlamento grego. O primeiro passo antes da realização de eleições antecipadas em 7 de julho. O mandato do primeiro-ministro seria concluído em outubro, mas para evitar colocar em risco a trajetória económica, Tsipras avançou com o pedido de dissolução. Para o primeiro-ministro, esta é a melhor forma encontrada para evitar colocar em perigo os esforços do povo grego. A decisão de antecipar as eleições legislativas surge após o Syriza conseguir apenas 23,7% dos votos nas eleições europeias. O que levou precisamente à queda do Syriza e ao avanço dos conservadores. Aqui fica uma reportagem dos nossos correspondentes na Grécia.
O cenário político mudou completamente na Grécia quando Nova Democracia afastou o partido Syriza da vitória nas eleições europeias. Apesar disso, o primeiro-ministro Alexis Tsipras classificou estas eleições como sendo um voto de confiança ao seu governo, às suas políticas e a si próprio. No entanto, as europeias não representaram apenas uma derrota para Tsipras, também deram origem a um terremoto político no país. O Nova Democracia foi bem sucedido nestas eleições há 4 anos na Grécia, porque as pessoas tinham investido todas as esperanças no Syriza e Alexis Tsipras. Infelizmente, essas esperanças não se concretizaram. A razão principal foram os impostos para a classe média e as políticas que não foram explicadas ao cidadão comum. Alexis Tsipras declarou-se pronto para a batalha, lançando uma luta entre as forças progressistas que representam a população e o antigo sistema político que levou a Grécia ao colapso financeiro. O Syriza perdeu 600 mil eleitores desde as últimas eleições em setembro de 2015. Para além disso, Tsipras também enfrenta o desafio do seu antigo ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, cujo partido surpreendeu nas eleições europeias na Grécia, mesmo não tendo conseguido um lugar no Parlamento Europeu. O partido Movimento para a Mudança ficou em terceiro lugar nas eleições europeias. Isto é muito importante no caso de não poder ser formado um governo de partido único. O Movimento para a Mudança expulsou o partido fascista da extrema-direita, a Aurora Dourada, da terceira posição. Isto é muito positivo, pois apercebemos que na Europa a extrema-direita tem tendência a ser mais forte, enquanto na Grécia o seu poder está a diminuir. As próximas semanas e meses vão ser cruciais para a política interna e para as relações da Grécia com os parceiros da União Europeia, aliados e com os credores. Tsipras e Mitsotakis têm uma grande responsabilidade na condução do país até as eleições. No entanto, nenhum governo da Grécia escapou às consequências da crise económica desde o regresso da democracia em 1974. Na Moldávia, depois do afastamento do presidente, o novo governo de coligação demitiu o chefe da polícia da capital moldava, alegando falta de ação durante os protestos dos últimos dias. O novo governo da Moldávia, esfiado por Maia Sandu, demitiu o comissário-geral da polícia de Chisinau por insubordinação e pediu às forças da ordem que apliquem a lei e cumpram as decisões do Parlamento. Decisão tomada um dia depois de Alexander Pinzar ter declarado que não reconhecia as novas autoridades. A Amnistia Internacional acusa a polícia de inação durante os últimos protestos que passaram por violência contra ativistas e jornalistas. No país mantém-se a tensão, mas a primeira-ministra disse à Euronews estar determinada em mudar o rumo do país. É um processo difícil tentarmos livrar-nos desse regime antidemocrático, oligarca, ligado a muitos esquemas de corrupção. Nós limitámo-nos a aprovar no Parlamento a criação de uma comissão para investigar fraudes no setor bancário. Os milhares de milhões de dólares de que toda a gente já ouviu falar. Estamos a tentar libertar o país e vamos fazê-lo porque este é um governo legítimo. A União Europeia apoia o novo governo e diz-se disponível para trabalhar com ele, mesmo que dentro da coligação as opiniões sobre o Bloco Forte Europeu não sejam consensuais. O objetivo comum é livrar-se dos regimes oligárquicos. Discutimos isso muito claramente e temos uma orientação pró-europeia. O Partido Socialista tem uma orientação diferente, mas concordamos que o nosso acordo de associação será a base para o trabalho do atual governo. Durante quanto tempo sobreviverá este governo de coligação? Veremos, mas vale a pena correr o risco, porque nós, o país, tivemos que livrar-nos do anterior regime. A Moldávia passa por uma grave crise política. O PDM quer continuar a governar, mas, e após meses de discussões, os socialistas e o Bloco Pró-Europeu de Direita, a CUM, alcançaram um acordo governativo. Acordo esse invalidado pelo Tribunal Constitucional. O presidente em exercício dissolveu o Parlamento um dia depois da constituição do novo Executivo. A situação é altamente explosiva, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, que se deslocou até Teherão para tentar apaziguar os ânimos entre os Estados Unidos e o regime iraniano.
O Irão disse aos parceiros europeus que se mantém disponível para continuar a respeitar o pacto nuclear de 2015, apesar do que apelido de guerra comercial imposta pelos Estados Unidos ao país na forma de sanções e que levou recentemente Teherão a admitir reverter parte do acordo. O momento é delicado e a Alemanha enviou ao Irão o ministro dos Negócios Estrangeiros para tentar assegurar o governo persa do compromisso europeu perante o acordo. Com a Alemanha temos um objetivo comum: preservar o plano de ação integral conjunto e evitar a tensão e um eventual conflito no Médio Oriente, garantindo ao mesmo tempo que o povo iraniano possa receber os benefícios previstos no acordo nuclear. Primeiro governante ocidental a visitar o Irão desde o escalar da tensão com Washington no mês passado, Heiko Maas sublinhou o desejo de reverter uma situação que diz ser altamente explosiva. Mantemos-nos fiéis ao pacto nuclear e também pretendemos aplicar a nossa obrigação contida no acordo. Não há milagres, mas faremos tudo o que estiver nas nossas mãos para evitarmos o colapso do pacto. Estamos, por exemplo, a trabalhar arduamente na operacionalização do instrumento de pagamento Instex. Mas referia-se ao instrumento de apoio às trocas comerciais desenvolvido por Alemanha, França e Reino Unido para permitir às empresas europeias negociarem com o Irão, apesar das sanções e das ameaças impostas pela administração Trump. Há cada vez mais manifestações de apoio ao jornalista russo Ivan Golunov, detido e espancado pelas autoridades do seu país. Para quarta-feira está prevista uma marcha pela sua libertação. 3 jornais de referência na Rússia partilharam a manchete "Somos Ivan Golunov". Ivan Golunov é o homem do momento na Rússia. Conhecido pela denúncia de casos de corrupção envolvendo as autoridades, foi detido no sábado e acusado de tráfico de droga. Arrisca 20 anos de prisão e irá aguardar julgamento em prisão domiciliária, mas o jornalista garante estar inocente. Assegura que a droga encontrada na sua posse não lhe pertence e que foi plantada pela polícia, denunciando ainda maus tratos durante o tempo que esteve atrás de grades. O Kremlin já disse que acompanhava a situação de perto, mas para os seus apoiantes trata-se de uma tentativa para calar uma voz incómoda. Nós somos Ivan Golunov. Pela primeira vez na história da Rússia, 3 jornais apresentaram manchetes idênticas. O Vedomosti, o Kommersant e o RBC, e a lista de apoiantes do jornalista é extensa. Imediatamente após a sua detenção, o assunto tomou conta da atualidade russa, relegando o Fórum Económico de São Petersburgo, onde estava Vladimir Putin, para segundo plano. As comemorações do 10 de junho em Portugal levaram Marcelo Rebelo de Sousa a Porto Alegre. O presidente português lembrou que não podemos apagar os nossos erros e muito menos esquecê-los. Mas quem colocou o dedo na ferida foi o presidente das comemorações do Dia de Portugal, o jornalista João Miguel Tavares. Esta segunda-feira foi dia de festa em Porto Alegre, com a cidade alentejana a acolher as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Marcelo Rebelo de Sousa não podia deixar de estar presente. O Presidente da República cantou bem alto os sucessos alcançados pelos portugueses, mas alertou para os perigos de uma memória seletiva. Não podemos, nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos coletivos, os nossos erros antigos ou novos. Não podemos nem devemos esquecer ou minimizar insatisfações, cansaços, indignações, impaciências, corrupções, falências da justiça, exigências constantes de maior seriedade e ética na vida pública. Marcelo Rebelo de Sousa não deu ponto sem nó, mas quem mais se destacou na hora de se dirigir aos portugueses foi o jornalista João Miguel Tavares, porto-alegrense escolhido para presidir as comemorações do 10 de junho. Não é fácil saber porque é que estamos a lutar hoje em dia. A integração na Europa do euro não correu como queríamos. Construímos autoestradas onde não passam carros, traçámos planos grandiosos que nunca se cumpriram, afundámos-nos em dívida, ficámos a um passo da bancarrota, 3 vezes já, tivemos de pedir auxílio externo em 45 anos de democracia. É demasiado. Perguntamos-nos como foi isto possível.
Criámos comissões de inquérito para encontrar responsáveis. Descobrimos um país amnésico, cheio de gente que não sabe de nada, que não viu nada, que não ouviu nada. Aquilo que se pede aos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, é que nos deem alguma coisa em que acreditar, que alimentem um sentimento comum de pertença, que ofereçam um objetivo claro à comunidade que lideram. Nós precisamos de sentir que contamos para alguma coisa, para além de pagar impostos. Chegamos ao final da primeira parte. Voltamos dentro de instantes. Bem-vindos à segunda parte do Euronews Noite. Sérgio Moro, ministro da Justiça brasileiro, terá trocado mensagens que colocam em causa a sua imparcialidade enquanto magistrado responsável pelo mega processo Lava Jato. A informação é avançada pela agência Intercept Brasil. Moro e o Ministério Público brasileiro já reagiram às acusações. O ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, e o procurador federal, Deltan Dallagnol, trocaram mensagens de texto que revelam que o então juiz federal teve um papel mais ativo do que aquele que as suas funções permitiam no julgamento de casos da Operação Lava Jato. A informação é avançada pela The Intercept Brasil. A agência de notícias escreve na sua página na internet que em diversas conversas privadas até agora inéditas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem das diferentes fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, terá mesmo antecipado pelo menos uma decisão. As conclusões são tiradas a partir de conversas por SMS a que o organismo teve acesso. Os conteúdos foram enviados por uma fonte anónima à The Intercept Brasil. A agência esclarece que, de acordo com a Constituição brasileira, as figuras do acusador e de quem julga não podem misturar-se, sendo que as conversas entre Moro e Dallagnol mostram que o atual ministro se intrometeu no trabalho do Ministério Público. Sérgio Moro reagia pouco depois no seu blog, O Antagonista. O governo de Hong Kong afirma que vai mesmo avançar com a polémica reforma da lei de extradição, apesar das sucessivas manifestações no território. Os maiores protestos em 5 anos não desencorajam o governo de Hong Kong, que se diz empenhado em avançar com a reforma da lei de extradição. O que começou como um protesto pacífico contra o polémico texto degenerou em violência na madrugada desta segunda-feira, quando centenas de manifestantes tentaram investir o edifício do Parlamento. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo. Apesar da contestação, a chefe do governo, Carrie Lam, afirmou hoje que o exame do projeto de lei no Parlamento será retomado a 12 de junho, na próxima quarta-feira. Lam foi um dos principais alvos da manifestação deste domingo, que, segundo os organizadores, reuniu mais de 1 milhão de pessoas, no que será o maior protesto em Hong Kong desde o movimento dos guarda-chuvas em 2014. A reforma alvo da contestação permitirá a extradição para qualquer país que não tenha atualmente um acordo formal com Hong Kong, incluindo a China continental. Aqueles que esperavam descobrir a próxima consola da Microsoft no E3, o encontro mundial de videojogos em Los Angeles, terão que esperar muito pacientemente até ao ano que vem. Mas tiveram uma surpresa. O ator Keanu Reeves surgiu como um dos protagonistas do jogo Cyberpunk 2077. A Microsoft deliciou os jogadores da Xbox com a aparição surpresa do ator Keanu Reeves nas tradicionais conferências de imprensa que antecedem a E3, um dos maiores eventos mundiais da indústria de jogos. A estrela de John Wick e Matrix esteve em Los Angeles para revelar que é protagonista num dos videojogos mais aguardados. A Microsoft revelou a próxima geração da Xbox, conhecida como Projeto Scarlet, que deve chegar às lojas nas férias de 2020. Streaming é definitivamente algo que vai ser um tópico interessante este ano. Em parte porque há a sensação que a internet ficou suficientemente rápida, particularmente com coisas como o 5G já ao virar da esquina, a nova tecnologia sem fio, e como agora todas as nossas ligações de internet são rápidas.
Pelo quinto ano consecutivo, a Bethesda realizou uma conferência pré-E3. Entre as novidades estão Doom Eternal e a tecnologia conhecida como Orion. Os jogos de streaming serão mais rápidos e exigirão menos uso da largura de banda. A tecnologia pode reduzir a latência até 20% e reduz a necessidade de uso de largura de banda até 40%. Alguns gigantes não estão presentes em Los Angeles, incluindo a Sony PlayStation. A Nintendo disse que não vai apresentar nenhum hardware, prefere concentrar-se no seu campeonato mundial, onde são usados jogos populares da marca. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.